Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Desejar um excelente estudo para todos nós. Para você que está aí do outro lado nos acompanhando, em nome da Eliane Ferraldo, da Michele, cumprimentar todos vocês que estão aí acompanhando o estudo de hoje. Que Oxalá abençoe e que essa luz possa chegar também até você. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, agradecidos pelo dia de hoje, que nós possamos nos colocar diante da Tua presença e da presença do nosso amado irmão, Dr. Bezerra, para que a nossa alma possa se embebedar de conhecimento, se alimentar de luz, de paz, de coragem e bom ânimo, e assim recebemos, Dr. Bezerra, e toda a vossa comitiva. Que assim seja. A cura do cego. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Que assim seja. Vamos lá. Vamos cuidar do nosso evangelho de hoje. Nós já, como sempre eu digo, né, alguém pode falar: pai, nós já vimos esse evangelho. Alguém se lembra desse evangelho? Alguém se lembra? Ninguém se lembra desse evangelho? Hã? Mas se lembra da gente ter, assim, durante sua vida. Alguém daqui se lembra da gente ter trabalhado aqui esse evangelho? Já estamos folheando no caderninho já. Rec, aqui, ó, aqui na mesa. Então, leva-me a entender que, além do cego, haviam surdos, né? Se ninguém se lembra, mas vamos lá. Ah, agora você lembra, né? Muito bem. Agora você lembra. Então, ele fala que, quando Jesus se aproximava de Jericó, quem era Jericó? Era o quê? Ah, tá. Papai, nunca ouvi falar desse apóstolo. Não é. É uma cidade, viu? Então, quando o mestre se aproximava de Jericó, uma pequena cidade, né? Uma pequena cidade. Tamanho entre Córrego Rico e Lusitânia, metade, uma pequenina cidade, quase que um lugarejo, né? Então, quando o mestre se aproximava de Jericó, um cego, diz o Evangelho que um cego, se o Evangelho fosse escrito hoje, estaria um portador
né, de deficiência visual, né? Mas nós estamos remetendo àquele tempo, né? Um cego estava sentado à beira do caminho. Olha que interessante. Ele estava sentado à beira do caminho. E aí, ele, ouvindo a multidão, pedindo esmolas, inclusive. Opa, é uma informação interessante. Ele estava pedindo esmolas. Se a gente parar para pensar, quanto tempo faz será que existem pessoas pedindo esmola? Olha isso. Né? Desde que o mundo é mundo, né? Será que o povo da caverna pedia esmola? Né? O pessoal da outra caverna? Então, ouvindo uma multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Ele ouviu a multidão. Esse ouvir dele, já que ele não viu, ele percebeu a multidão. E ele pergunta: o que está acontecendo? Então disseram que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Ora, esse homem sai gritando. Então quer dizer que ele já conhecia a fama do mestre, né? Ele já tinha escutado falar. Ele já tinha ouvido relatos do que o mestre fazia. Então esse homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Gente, por que ele fala Jesus, filho de Davi? Por que ele fala isso? Quem era o pai de Jesus? Hã? Então, mudou o pai e agora? Quem era o pai de Jesus? José, não é? Tem gente que fala bem baixinho, José. Pode falar, é José mesmo. Isso aí, muito bem. Então, o pai de Jesus era José. E por que ele fala Jesus, filho de Davi? Hã? As 12 tribos? Quase. Passou raspando. Hã? É a questão da genealogia. Eu lembro que antigamente a gente cantava... você vai lembrar uma musiquinha na igreja? Quando o Espírito do Senhor se move em mim, eu danço como o rei Davi. Lembra disso? Eu danço, eu danço. Lembra disso? Eu pulo como o rei Davi, né? Por que filho de Davi? Muito bem. Porque diante da genealogia, Jesus era descendente de Davi. E a família dele descendia de Davi. Então, quando você pega Ana, que é mãe de Maria, e vocês vão chegar em Davi, né? E quando você pega... Portanto, ele também era da descendência de Salomão, né? Porque Salomão é filho de Davi. Se Jesus é da descendência de Davi, logo ele tinha um parentesco também com o rei Salomão. Olha que interessante. Você percebe que essa família, ela tem um traço genético de bênçãos? Então nós podemos tanto abençoar as nossas famílias e as próximas gerações, como, de acordo com os atos, nós podemos também amaldiçoar as nossas famílias e as próximas gerações. Olha que interessante. Muito interessante isso.
Então vem aqui, porque o mestre, ele era descendente de Davi. Como ele veio depois, ele era tido como um filho. Todos aqueles que vieram depois do meu bisavô, depois do meu tetravô, eles são tidos como filhos e filhos dos filhos, né? Então, ele era descendente de Davi. E esse cego, esse homem, grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Então, ele queria dizer descendente de Davi, da linhagem de Davi, né? Mas as pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado. Então, as pessoas que iam à frente tentavam calar o cego. Olha que interessante. Vocês imaginem, Jesus passando, a multidão seguindo, de repente o cego percebe o alvoroço, que há um movimento, então ele fala: o que está tendo? O que está acontecendo? Ah, Jesus está chegando, está passando por aí. E ele sai na disparada, nem sei se trombou com alguém, se tropeçou, mas ele sai no meio da multidão. Olha que interessante uma outra questão. O que as pessoas faziam? Tentavam calar o cego. O cego parou de gritar? Não. O cego continuou a gritar. E aí, o que acontece? O mestre, percebendo aquilo, quando Jesus parou e mandou que o levassem até o cego até a ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Se hoje o mestre perguntar para você: o que queres que eu faça? O que você diria ao mestre hoje? Se hoje você não precisa ser a cegueira, mas se tivesse uma necessidade, e o mestre, e você já vem gritando faz tempo, que a gente sabe, né? Que a gente, quando está em apuro, a gente escandaliza a coisa, a gente faz o griteiro. Às vezes consciente, às vezes inconsciente, e feliz aqueles que já evoluíram um pouquinho, que conseguem passar pelo tumulto com equilíbrio, com serenidade, ao ponto que os outros falam assim: nossa, o mundo está caindo e você está aí nesse sossego, né? Não é sossego, é fé, né? São coisas diferentes, né? Sossego é outra coisa. É confiança, é segurança naquilo que a gente acredita, né? Então, o mestre vai até ele. O mestre vai até o cego e ele pergunta, né? O que queres que eu faça? E o cego fala: eu quero. O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Muitas vezes a frase pode ser: Senhor, eu quero a minha vida de novo. Eu quero a minha paz de novo. Eu quero a minha alegria de novo. A impressão que dá é que tudo isso me foi roubado. E aqui é na cegueira. E Jesus diz: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. E vendo isto, todo o povo deu louvores a Deus. Primeiro, que esse cego,
ele está numa situação, se a gente olhar para a sociedade que critica, que despreza, uma situação invisível. O cego é invisível. Ninguém passaria e iria até ele e falar: você não quer falar com Jesus, né? Você não quer ser curado? Muitas vezes nós passamos pela situação de invisíveis. Você está lá mergulhado no seu mundo de problemas, de dificuldades, de medos, de desafios, e muitas vezes, eu tenho certeza que todos nós já nos sentimos assim, invisíveis. E ainda cobramos: nossa, será que fulano não está vendo que eu não estou bem? Né? Ficamos chateados com as pessoas, porque ou não tem um tempo, ou porque não percebeu nada, ou porque não notou nada, ou porque não deu a devida atenção. E nós nos sentimos invisíveis. Ele fala também que o cego não conseguia participar. Muitas vezes ele não consegue se inserir no meio, não consegue fazer parte, não consegue participar. Você já se sentiu assim? Uma outra reflexão: não consegue se expressar. Então, as pessoas, ora invisíveis, ora não conseguem participar, ora não conseguem se expressar. E também ele fala que o cego tomou uma atitude. Opa, já começou a melhorar. Qual é um dos segredos aqui? Tomar atitude. Olha, eu sempre falei que eu não gosto de vitimismo. Eu tenho sérios problemas com pessoas que passam a vida se fazendo de vítima. Ninguém aqui é vítima, pelo amor de Deus. Estamos encarnados, com um monte de desafio, com um monte de vitória, com um monte de coisa para acontecer, mas ninguém aqui é vítima. Não se posicione em situação de vítima, mesmo porque é ridículo e nojento, no mínimo. Sem mimimi, vamos viver. Agora, o que o cego fez? Imagina alguém que não enxerga, sai correndo em meio à multidão. Isso, para mim, é ousadia. Opa, que ousadia, hein, cego? Olha. Primeiro ele perguntou: o que está acontecendo aí, fulano? Ah, a multidão está passando. Jesus está vindo. Segundo, ele ousou correr e entrar na multidão. Talvez, muitas vezes, o que falta para a gente é essa tomada de atitude. Às vezes, muitas coisas estão como estão pela sua falta de atitude. Ausência de atitude. Pela sua ausência de ousadia. Mas é mais fácil culpar o outro, é mais fácil se colocar no papel de vítima, é mais fácil falar que Deus me esqueceu, é mais fácil falar que Deus não gosta de mim, é mais fácil ir para baixa estima. Entende isso? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós estamos falando do cara que é cego. O Bartimeu era cego. Olha, existem bênçãos que só virão quando você tomar atitude. Vou escrever aqui. Existem bênçãos que só virão quando você tomar atitude. Tomar iniciativa. Você já viu alguém que está precisando de um trabalho, de uma porta de emprego, e não vai procurar, mas continua reclamando?
Ah, tá, o emprego vai lá na tua casa. Oi, eu vim aqui te buscar. Quer trabalhar comigo? Não, é o contrário, né? Está doente, ainda doente, o que você tem que fazer? Ir ao médico, né? Você precisa tomar atitude. O pão pela manhã não vem na sua mesa. Alguém tem que buscar. Então, existem bênçãos que só virão quando você tomar atitude. Portanto, comece a repensar. Outra coisa, a gente precisa sair do anonimato Esse cego vivia no anonimato? Ele vivia ali no cantinho dele, pedindo esmola. De repente ele sai do anonimato, ele entra para a cena da multidão, ele se joga na cena. E muitas vezes é esse impulsionar que está faltando. É preciso impulsionar. Se joga, meu filho. Se mova. Faça alguma coisa. Outra coisa. Ele deixou de ser calado, ele deixou de ser escondido. Ele deixou de ser fechado. Viver fechado não adianta. Está doendo? Abra a boca. Está chateado? Converse. Está doendo na alma? Desabafa. Mas saia do anonimato. Se joga, se coloque. Outra coisa interessante, no meio do caminho e da trajetória da nossa vida, haverão aqueles que mandarão você calar a boca. Aqueles que vão te impedir de alcançar o que você deseja. Ele desejava estar com o mestre e ainda assim houve pessoas que tentaram impedir de chegá-lo. E acontecerá também. Aí você vai falar, eu não faço nada para ninguém. Eu não faço mal para ninguém. Eu não atrapalho ninguém. Mas que a realização do teu sonho, do teu desejo, causa barulho, causa tumulto, incomoda alguns. Mesmo porque ele gritava, né? No meio da multidão. Então é isso que nós precisamos entender. O pouco que eu quero, ou o muito que eu quero, vai incomodar algumas pessoas. E vão tentar calar a minha boca, a sua boca, a nossa boca, os nossos sonhos. Não tenha medo. Vai assim mesmo. Você já percebeu quando você conta uma coisa para o invejoso? Mesmo porque o invejoso sempre acha que você não é capaz ou você não merece. Ah, isso é louco, eu não iria. Ixi, mas são só 2 vagas, o que você vai fazer lá? Ah, eu não vejo você nesse negócio. Eu não acho que você tem tino para isso. É ou não é? Ah, desculpa, mas nada a ver com você isso daí. Ah, a inveja, a Celeste comendo pelas beiradas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque eles tentarão não só calar a boca, como te desanimar do plano. Desanimar do sonho. Cuidado para quem você conta as suas coisas. Pode ser um desses da multidão aqui, ó, que vão tentar fazer você calar a boca, calar teus sonhos, calar teus desejos, calar aquilo que você busca, que você quer. Cuidado. Outra reflexão interessante. Achar um lugar em meio à multidão, é repartir o lugar. Que vai ter que apertar um pouquinho mais para eu caber ali. E muitas vezes tem gente que não quer repartir. Não quer repartir o espaço, não quer repartir o cargo, não quer repartir
o amor de uma mãe, de uma família, não quer repartir, não quer repartir, não quer repartir. Não quer repartir nada. Não quer repartir o tempo dele, não quer nada. É um egocentrismo, sempre olhando para o próprio umbigo, que não quer repartir nada, nem a vida não quer repartir. Então, quando alguém entra para repartir, outros terão que ceder. Nem que seja para cada um ceder um espacinho, pôr o pé um pouquinho para lá. É o mínimo que acontece. Cada um põe o pé um pouquinho para lá. Gente, vai mais um pouquinho para lá, para entrar mais uma pessoa na roda. Tem gente que não sai do lugar. Tem gente que não quer sair do lugar, não quer dividir, não quer repartir, não quer ceder um pouco de espaço para o outro. E eu termino esse evangelho deixando claro que, tá bom, ele gritou, o mestre ouviu, acolheu ele. O que queres que eu faça? Senhor, que eu veja, né? O que queres que eu faça? Mais uma vez, Deus respeitando o nosso livre-arbítrio, né? É óbvio que ele sabia que o cara era cego. Mas ele preferiu perguntar: o que queres tu que eu faça? O que você quer que eu faça? De repente, ele estava com uma dor no joelho, falou: cura meu joelho, Senhor. Mas o mestre perguntou: o que queres que eu faça? Eu quero ver de novo, né? E aí o mestre cura esse homem, fala: tua fé te salvou, e esse homem vai curado. Todas as vezes eu preciso me jogar, gritar. Pai, quando for necessário, tá bom, eu vou me jogar, eu vou gritar, eu vou escancarar. Mas qual a prática diária? Porque gritar é o eventual, mas qual a prática diária? Ele fala: quando orares, entra em teu quarto e fala com o Pai em segredo. Quem deve gritar é o coração, é a alma que deve gritar. A tua alma. O teu coração deve gritar. Há muitos lugares aí que estão em louvores gritando agora, nesse exato momento. Mas o coração não está gritando. A alma não está gritando ardentemente. Não adianta nada. Deus nos conhece pelo lado de dentro. Então não adianta nada eu gritar o mais alto possível se eu não estiver vibrando na verdade, se eu não estiver vibrando com a minha alma. Se o meu coração não estiver vibrando junto, não adianta gritar. E esse homem foi claro. Ele colocou o corpo em movimento, o corpo gritou, a alma gritou, o coração gritou e o mestre atendeu. Tudo nele gritou. A vontade de ser curado, gritou. Tudo nele gritou. E tem gente que às vezes quer ser curado apenas porque rezou um Pai Nosso. Ou porque prometeu que vai ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. E o que muda isso numa pessoa ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola ou 1 ano sem comer carne se o coração não muda? Se a alma não vibra, as atitudes ainda são as mesmas, dos insuportáveis. Filho, você pode parar de comer arroz e feijão se você quiser. Mas se não mudar aqui, se não vibrar aqui, a alma, não adianta. Promessas em vão. A promessa que você faz, ela tem também o objetivo mudar você por dentro, te tornar melhor, senão é em vão. Ai, não, eu não posso, não estou comendo doce, porque eu fiz uma promessa, vou ficar 1 ano sem comer doce. E você continua chato, insuportável, não respeitando as pessoas, humilhando, perseguindo ainda. Nossa, que legal, né? Volta a comer doce, fulano. Pelo amor de Deus, volta a comer doce ainda hoje.
Entende isso? Então são coisas em vão, em que a nossa alma não grita, o coração não vibra, o corpo não participa, e você quer um milagre. Não tem milagre, bebê. Assim, não tem milagre. Se não juntou os requisitos, corpo, alma e coração, não haverá milagre. O milagre é quando os três se tornam um: corpo, alma e coração. O corpo que correu, a alma que se colocou sedenta de cura e o coração que vibrou imensamente para ser curado. E confiante, né, que ia ser curado. Então, que nós possamos entender a grandeza desse evangelho de hoje. Era apenas um cego, mas que pode nos ensinar tantas coisas. Fala, poxa vida, que interessante a história do cego Bartimeu, o homem que foi curado. Né? E aí, quando a gente alcança uma bênção, alcança uma graça, acontece com a gente isso aqui. A gente sai do anonimato para ser um curado, um tocado por Deus. Né? A gente sai do anonimato. Nós somos mais um que tem uma experiência para contar, né? E que bom ter uma experiência para contar, ter uma cura para contar. Eu tenho várias curas. Você também deve ter cura para contar. Não é possível que você não tenha uma cura para contar. E se não tem, busque por ela. Nem que seja a cura não precisa ser na parte física, mas pode ser lá dentro, na nossa alma. Quando você olha para trás, você fala, nossa, em outros tempos eu não suportaria isso. E eu levei numa boa, olha, como se fosse um pernilongo que passou na minha frente e eu nem notei, nem tinha. Isso é cura. Porque se você era antigamente aquele que olhou feio já, né? Ou se por muito menos, eu teria lascado a mão na cara. Não. Nossa, gente, olha, eu vi tudo aquilo, falei o que tinha que falar, fui embora em paz, com o coração tranquilo. Estou mudando mesmo, né? Tem gente que fala, ô fulano, você está ficando velho ou está ficando bobo? Não, eu estou evoluindo. É diferente. Estou evoluindo. Né? Que assim seja. Vamos fazer a nossa oração de hoje e agradecer a Deus e que Ele possa mudar em nós tudo que for necessário. Tudo que precisa ser renovado. Porque esse homem aqui teve uma vida renovada, né? E sempre que eu falo de cura, eu lembro um detalhe muito importante. Esse homem tinha um disfarce ou uma justificativa para pedir esmolas. Uma vez curado, essas esmolas já não devem mais fazer parte da sua vida. Não é? Não, você estava aí antes porque você era cego, tá? Então, levanta daí. Você não pode mais sentar e ficar pedindo esmola. Então, ser curado também é mudar de vida, é se colocar no outro lado, né, da situação. Não é mais... lembra do Tibério, né? Que eu chamei de Tibério, né? Joga o homem com a maca e tudo lá para baixo. Foi curado? Ah, é? Pega a sua maca lá, ou suas muletas lá, mas também não precisa mais ficar na porta da igreja pedindo, você já foi curado. Você tem que lembrar que você já foi curado. E quem é curado tem que se comportar como quem curado foi. Tem gente que é curado e continua se comportando como doente de antes. Não, vida nova. Aquele não existe mais, aquela não existe mais. Né? Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós colocamos o nosso coração diante da Tua bondade, para que Tu possa lavá-lo e retirar todas as mágoas, chateações, tristezas, falta de iniciativa, de atitude, de posicionamento, e que Tu possa nos ajudar e nos encorajar a cada um de nós
a tomar as atitudes necessárias para o nosso caminho, a enxergar as coisas que nós precisamos enxergar para a nossa evolução, a ver aquilo que é essencial com os olhos da alma, com o coração. Que Tu possa renovar em nós a nossa esperança, a nossa coragem, o nosso bom ânimo, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa autoestima e a confiança. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelo dia de hoje, pelos nossos aprendizados. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra por tudo que contribuiu conosco, que retorne às vossas moradas espirituais, levando luz e deixando paz. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção que é de bênção, uma boa noite a todos.